Gênesis, capítulo 1. A criação do universo. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Deus chamou a luz dia, e chamou as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. E Deus disse: haja um firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. E Deus fez o firmamento e a separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas acima do firmamento. E assim aconteceu. E Deus chamou ao firmamento céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. E Deus disse: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim aconteceu. Deus chamou a porção seca terra, e ao ajuntamento de águas chamou mares. E Deus viu que isso era bom. E Deus disse: que a terra produza relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja no fruto sobre a terra. E assim aconteceu. E a terra produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. E Deus disse: que haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. E sirvam de luzeiros no firmamento dos céus para iluminar a terra. E assim aconteceu. Deus fez os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E Deus viu que isso era bom. Houve tarde e manhã, o quarto dia. E Deus disse: que as águas sejam povoadas de enxames de seres vivos, e as aves voem sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Assim Deus criou as grandes criaturas marinhas e todos os seres vivos que se movem, os quais povoam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E Deus viu que isso era bom, e Deus os abençoou, dizendo: sejam fecundos, multipliquem-se e encham as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o quinto dia. E Deus disse: que a terra produza seres vivos conforme a sua espécie, animais domésticos, animais que rastejam e animais selvagens segundo a sua espécie. E assim aconteceu. E Deus fez os animais selvagens segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os animais que rastejam sobre a terra segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenha domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. E Deus disse ainda:
Eis que lhes tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso servirá de alimento para vocês e para todos os animais da terra, todas as aves dos céus e todos os animais que rastejam sobre a terra, em que há fôlego de vida, toda erva verde lhes servirá de alimento. E assim aconteceu. Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia.